Bom dia, pessoal do YouTube, então vamos lá? Vamos para mais um tutorial hoje falando um pouquinho a respeito de Dodge and Burn, que é basicamente iluminar e escurecer algumas áreas da sua imagem. Hoje estamos aqui com uma foto da Jéssica, uma cliente de um ensaio de aniversário de poucos dias atrás. Ela permitiu o uso da imagem e eu vou deixar o Instagram dela linkado na descrição desse vídeo. Eu já fiz os preparativos básicos de edição dessa imagem. Então, basicamente, eu fiz uma correção inicial de luminosidade, porque essa foto foi feita num horário muito desfavorável. Já era próximo das 6, 7 horas na minha cidade, é um horário que está começando a anoitecer. Então, não ficou tão boa de luminosidade. Então, foram feitos alguns ajustes de correção para que a gente conseguisse ter uma melhor imagem para trabalhar. Tudo isso foi feito em RAW, principalmente para conseguir manter toda a qualidade da imagem quando a gente chegasse aqui no Photoshop. Então, após chegarmos no Photoshop, já feita a correção de luminosidade, eu comecei a fazer os ajustes básicos da imagem, que foram a remoção de objetos do fundo. Aqui no fundo tínhamos um poste, o dissolver, ferramenta dissolver, e separação de frequência, para conseguir homogeneizar toda a pele e ficar mais fácil de trabalhar já no Dodge and Burn. Então vamos lá. O que é o conceito do Dodge and Burn? Você vai pegar áreas da imagem e você vai iluminar, e algumas áreas da imagem você vai escurecer. O motivo do uso dessa técnica é a gente gerar uma tridimensionalidade na nossa imagem e dar uma sensação mais impactante quando a pessoa vê essa imagem, tanto o seu cliente quanto as pessoas que verem o seu trabalho através do seu cliente, através do seu próprio portfólio. É uma técnica já vastamente utilizada, então eu vou ensinar alguns dos métodos que eu utilizo para conseguir esse melhor resultado de balanço entre a tridimensionalidade e também manter o aspecto de naturalidade da foto, sem que ela fique muito exagerada. Então vamos lá. Para que você comece a fazer esse ajuste no seu processo de edição, você vai utilizar as ferramentas de curva. Então você pode vir aqui em curvas, ou você pode vir aqui e selecionar as curvas nesse menu. Como o meu gravador de tela não mostra, eu vou colocar alguns prints do momento que eu realizei essa gravação. Então o que você vai fazer? Basicamente, você vai criar duas curvas. Uma curva puxando o centro para cima, que vocês vão conseguir ver na imagem esse resultado. A imagem vai ficar bem brilhosa. Aqui acho que está bom. Vai vir na máscara, criar a curva. Aqui na máscara você apertará Ctrl I para inverter e ela não aparecer para a gente. Agora você vai criar uma segunda curva. Agora eu vou utilizar o segundo menu que eu acabei de mostrar para vocês e vou puxar o centro dela para baixo. E você vai notar que a imagem vai ficar bem escura. Vou repetir o processo apertando Ctrl I. A primeira curva é a curva de Dodge, que é a curva que vai ser responsável por iluminar nossa imagem. E a segunda curva é a de Burn, que é responsável por escurecer nossa imagem. Agora eu posso agrupar essas duas curvas. E assim temos o nosso Dodge and Burn pronto. O que eu gosto muito de utilizar para auxiliar o processo de tratamento de imagem no Dodge and Burn? Eu gosto muito de utilizar de uma camada de 50% cinza e de uma camada de curvas novamente para dar contraste na nossa imagem. Então, o que nós vamos fazer basicamente? Eu gosto de utilizar uma camada de cor sólida. Então vamos em cor sólida. Então vamos em cor sólida. Aqui no menu inferior eu vou colocar mais uma vez a imagem a respeito de como fazer isso. Cor sólida. E nos valores de vermelho, verde e azul, o valor de 128 para os três. Assim vamos criar uma camada de 50% cinza. Modo de mesclagem de cor, para então termos um preto e branco. Agora, para conseguirmos o contraste na imagem, vou criar novamente uma camada de curvas. E essa curva terá um aspecto de S. Porém, ela não é fixa. Durante todo o processo de Dodge and Burn, é interessante que você varie esses valores, pois então, quando você trabalhar nas sombras, você possa erguer um pouco essa região das curvas que estão nas sombras e possa enxergar melhor o que você está procurando. Para princípio, como eu vou trabalhar inicialmente nas áreas de realce, é melhor que você deixe uma curva mais acentuada, assim você conseguirá ver o contraste entre as áreas de realce e as áreas de sombra. Perfeito. A camada de curvas e camada de preenchimento de cor são camadas guia. Então você deixa elas separadas aqui em cima.
Agora, na camada de Dodge and Burn, a ferramenta que vamos utilizar é o pincel. Em questão de opacidade e fluxo, as pessoas costumam usar valores de 100% de opacidade e fluxo de 1 a 3%. Mas eu gosto de ir um pouquinho além disso. Eu gosto de utilizar uma opacidade de 75% e então um fluxo de 1 a 5%. Quando a gente usa a opacidade um pouco mais baixa, temos um pouco mais de controle sobre o que estamos fazendo. Além disso, eu gosto de fazer mais de um Dodge and Burn. Então o que eu faço? Nessa camada de Dodge and Burn que criamos, das curvas, eu aperto Ctrl J. E assim duplicamos essa camada e temos duas camadas de Dodge and Burn. A segunda, por enquanto, não vamos utilizar. Vamos começar com a primeira. As técnicas de Dodge and Burn são basicamente duas. Temos o Dodge and Burn global e o local. O local substitui muitas vezes o que já vimos na outra aula, que é a técnica de separação de frequência. A técnica de separação de frequência serve para equilibrar os tons de pele e ao mesmo tempo conseguir reter toda a textura. No micro Dodge and Burn não temos essa separação da frequência, então mantemos todo o contraste e nitidez da imagem natural, apenas acertando a luminosidade de certos pontos. O micro Dodge and Burn funciona da seguinte maneira: ajustamos a imagem a um zoom de 100% da tela e vamos buscar com a camada de curvas até um pouco mais contrastada para conseguirmos ver bem as regiões que estão mais escuras ou mais claras. E vamos buscar principalmente áreas de mancha. Então, regiões de realce, onde queremos que a imagem esteja um pouco mais clara, é onde vamos atuar nesse começo. Por exemplo, para manter uma linha homogênea nessa região, para manter uma zona escura aqui nessa região, uma zona escura nessa região, uma zona de realce nessa região. É esse o lugar que vamos procurar acertar na primeira fase do Dodge and Burn. O meu método de utilizar são em duas etapas: o Dodge and Burn para manchas mais intensas e depois o Dodge and Burn mais homogêneo, onde eu pretendo mexer na opacidade da camada para conseguir ter um equilíbrio melhor. Então, o micro Dodge and Burn, primeiramente, vem nessas manchinhas maiores. Gosto de começar já com fluxo de 3%. E assim vamos removendo todo o contraste das regiões. Essa parte do vídeo vai ser acelerada para vocês conseguirem acompanhar, mas o conceito é basicamente esse: é buscar manchas maiores, mais notáveis na imagem, e iluminar ou escurecer de acordo com a região onde elas se apresentam, em regiões de realce e regiões de sombra. Pronto, basicamente esse foi o micro Dodge and Burn que eu fiz. Eu não gosto muito de usar o burn no micro Dodge and Burn, eu dificilmente escureço uma imagem. Mas isso é um gosto pessoal e varia de imagem para imagem. Como essa foto já era uma foto escura, prefiro não acrescentar mais pontos escuros na foto. Esse é o nosso antes e depois. Então as mudanças são pequenas e sucintas, mas já dá para perceber que a imagem toma um pouquinho mais de volume. E agora vamos para o macro Dodge and Burn. No macro Dodge and Burn, eu gosto de fazer uma coisa que é a divisão da janela. Eu venho em organizar e clico em nova janela para ir o nome do seu arquivo. Novamente venho em janela, organizar e duas impressões na vertical. Então assim eu consigo ter uma visão maior do que está acontecendo na imagem e ao mesmo tempo conseguir trabalhar num zoom um pouco mais próximo do rosto da modelo. Agora vamos para o nosso segundo Dodge and Burn. Aqui já gosto de usar de uma opacidade um pouco maior, 5%. É um pouco mais agressiva a imagem, mas depois podemos ajustar a camada com a sua opacidade.
E aqui está o nosso Dodge Burn pronto. Notem a diferença de volume que conseguimos com esse resultado. Também apliquei em toda a roupa para ter uma noção mais tridimensional do assunto. E olhe a diferença que faz. É algo muito sucinto, temos que sempre dosar a mão, tanto é que é por isso que eu desci a opacidade da camada. Mas é uma ferramenta sensacional e indispensável em qualquer uma das minhas edições. Outra ferramenta que vai te ajudar muito na realização do Dodge Burn é a mesa digitalizadora. Como você vai ter uma sensibilidade à pressão sobre o que você está clicando, é diferente do mouse, que é uma pressão contínua independente de onde você estiver aplicando. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar muito e também melhorar a sua eficiência e produtividade. Para o vídeo de hoje é só, vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Me siga no Instagram. Por favor, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe uma curtida, porque isso ajuda muito o canal a crescer e manter produzindo conteúdo para vocês. Aqui fica meu muito obrigado e até a próxima.